Bom dia a todos os patriotas do Brasil. Quem vos fala é Tony Ambrosio Oliveira, da União das Forças Patrióticas, da Pesadelo de Qualquer Político e do Hangout dos Patriotas do Brasil. Meus irmãos, nós estamos vivendo no nosso país hoje uma situação seríssima, muito séria. O povo brasileiro está iludido, achando que a vitória que nós demos ao Jair Messias Bolsonaro iria resolver todos os problemas do país. Isso é uma grande mentira. Nós estamos resolvendo, em parte, uma pequena coisa. Não podemos esquecer, meus irmãos, o quadro político do país. Se nós observarmos todos os estados do nosso país, a maioria, ou quase a totalidade, está sendo governada por comunistas e socialistas, em quase toda a sua totalidade. E eu não quero nem entrar no mérito das prefeituras, que eu vou entrar aqui porque é muito importante falar. Mas eu não queria entrar. Mas eu quero falar porque eu preciso clarear para as pessoas o quadro que está se formando no nosso país. Nós temos hoje, meus irmãos, as prefeituras do Brasil distribuídas, na sua maioria, na mão desses partidos, comunistas e socialistas. O MDB, que é um partido de esquerda, de onde surgiram todos esses outros partidos, ele é o partido mãe desses partidos todos que foram criados, está no livro do general Coutinho, O Gramicismo no Ocidente, e no capítulo inerente ao Brasil, o Gramicismo no Brasil, onde mostra claramente a formação desses partidos todos. E o MDB detém hoje ainda a maioria das prefeituras no Brasil. São mais de 1.000 prefeituras. Depois vem o PSDB, com 600 e poucas prefeituras, quase 700. Depois vem o PT e o PP, que muita gente acha que nós já eliminamos o PT do mapa do país. É uma grande mentira. O PT está forte, principalmente no Foro de São Paulo, e os partidos filhotes dele, que foi fundado em 1990 por Lula e Fidel Castro, com aval, logicamente, de Hugo Chávez, que destruiu a Venezuela, foi o início da destruição da Venezuela, e do Fernando Henrique Cardoso, mentor do diálogo interamericano e Pacto de Princeton. Meus irmãos, a situação é seríssima e vem se agravando, e vem se agravando. Vejam bem como está o aparelhamento do nosso país. O Foro de São Paulo, ele tem os tentáculos deles no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional e no ponto-chave de tudo isso que eu estou falando para vocês, no Tribunal Superior Eleitoral, onde foram compradas agora, recentemente, 180 mil urnas sem o voto impresso. Vocês estão vendo a situação que nós nos encontramos, meus irmãos? Nós não podemos achar que Jair Messias Bolsonaro é o salvador da pátria. Isso é uma grande mentira. Ele foi apenas uma pedra na chuteira do Foro de São Paulo. E se nós, brasileiros, acharmos que vamos resolver o Brasil com eleições, nós vamos perder o país para o Foro de São Paulo, que está se reunindo agora na Venezuela entre os dias 25 e 27 de julho. Vai ser a maior reunião do Foro de São Paulo, como disse Olavo de Carvalho no vídeo dele. São mais de 200 facções criminosas
que estão dentro do Foro de São Paulo. E as Farc ainda comandando o narcotráfico na América Latina. Armamentos. Olha o Rio de Janeiro nosso totalmente destruído. Né? A minha cidade querida, onde eu nasci. Meus irmãos, eles não param de agirem. Vejam que estão tentando a todo custo destruir Sérgio Moro, a Lava Jato, desidratando Bolsonaro a todo momento. Por quê? Sérgio Moro tem o COAF na mão dele. E isso está impedindo que o nosso dinheiro roubado pelas esquerdas ao longo dessas décadas possam ser movimentados sem serem percebidos. E aí, o que eles fizeram? A bandidagem age, meus irmãos. Estão trabalhando o aumento do fundo partidário para quase 4 bilhões. De 1,7 para 3 bilhões e 700. Por quê? É o poder, meus irmãos. É o poder. Eles não querem perder o poder. Comunista e socialista só saem na bala, meus irmãos. Não saem de outro jeito. E eles estão trabalhando fortemente para manterem o nicho eleitorais dele, agora nessas reuniões para as prefeituras do Brasil, para as câmaras de vereadores. E o aumento do fundo partidário foi a saída encontrada por quem comanda o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, respectivamente, Rodrigo Maia e Alcolumbre, 2 membros da organização criminosa em nosso país. Vejam que Rodrigo Maia pretende fazer aliança do DEM no Rio de Janeiro com o PT e o PSOL, apoiando Freixo numa eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que meus irmãos carioca não podem deixar isso acontecer. Freixo não pode entrar de jeito nenhum. O PSOL é um partido perigoso. Olha o que eles fizeram agora, recentemente, no caso do Intercept, onde eles estão envolvidos. E no atentado do Bolsonaro, o que vocês acham? Tem gente do PSDB envolvido também nessa situação do Intercept, ligado ao PSDB, ao MDB. Eles não vão deixar de agir enquanto não destruírem o governo do Bolsonaro. Se nós não acordarmos, meus irmãos, para o que está acontecendo no nosso país, ficarmos nessa de que politicamente nós vamos resolver o Brasil do jeito que estão as coisas, com esse aparelhamento, nós vamos perder o Brasil. Vamos perder o Brasil para o Foro de São Paulo. A Argentina já vai perder agora, provavelmente, para Kirchner de novo, que é ligado ao Foro de São Paulo. E eles vão vão dar uma retomada no Foro de São Paulo, forte na América Latina. Nós precisamos acordar, povo. Nós temos que avalizar o presidente da República, Bolsonaro, acionar o artigo 142 da Constituição Federal, porque é constitucional, pessoal. É a defesa da pátria contra agentes externos e internos. E o Foro de São Paulo é um inimigo externo. Nós temos que enxergar isso, nação. Nós precisamos acionar o 142 para que o Bolsonaro suspenda temporariamente o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso Nacional. Mediante essa suspensão, nós partiríamos
para uma Assembleia Nacional Constituinte, para se escrever uma nova Constituição no país, sem o viés ideológico comunista e socialista, como é a de 88. Porque ela tem muitas normas de eficácia contida e poucas de eficácia plena. O que quer dizer isso, meus irmãos? As normas de eficácia contida precisam de lei complementar para serem regulamentadas. Enquanto as normas de eficácia plena, que são em menos quantidade, não precisam, já têm valor no mundo jurídico. E quem faz esse trabalho? É o Congresso, Congresso do crime, Congresso do mal. Meus amigos, nós estamos numa luta ferrenha de quinta geração, de informação e contra-informação. Numa luta ferrenha no campo espiritual do bem contra o mal. Eu estou fazendo esse vídeo com o arcanjo Gabriel. De propósito. Por quê? Porque ele desceu junto com os outros dois arcanjos, mas ele veio com a espada de Gabriel para defender Cristo, a criança, o menino. E o nosso menino é o nosso Brasil, meus amigos, patriotas. Se nós não defendermos o nosso Brasil dos agentes externos e internos que estão comandados pelo Foro de São Paulo, ainda com os tentáculos fortes deles, porque foram mais de 40 anos de aparelhamento, porque isso já vinha desde o governo militar, já sendo aparelhado, principalmente a mídia, a cultura, a educação e a igreja com a teologia da libertação. Nós não vamos conseguir reverter isso politicamente. Não vamos conseguir, meus irmãos, porque eles detêm ainda o poder do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é um vídeo de alerta, porque é uma obrigação nossa como patriota estar falando com a população do nosso país. Estivemos em Niterói e vimos como a população ainda é gado dos políticos. Ainda acompanha os políticos iludida, infelizmente, por essa classe nefasta de bandidos que ocupa o nosso país e legislando. Se nós não fizermos a faxina geral, se nós não tivermos consciência de que temos que fazer uma grande manifestação, que parece estar marcada para 25 de agosto, em prol do artigo 142, para que Bolsonaro limpe o país do mal, meus irmãos. A luta é no campo espiritual muito forte, meus irmãos. E eles são os malignos. Eles são o mal, que estão no comando do Congresso Nacional, que estão no comando do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Eles vão retomar o país, meus irmãos, se nós não acordarmos. Infelizmente, porque eles têm muito dinheiro, e fazem as mudanças nas legislações de acordo com seus interesses. Eu estou aqui, meus irmãos, angustiado, falando com serenidade para vocês, porque é importante que a direita desse país, eu não gosto de falar muito direita e esquerda, mas o povo de bem desse país entendam a necessidade e o perigo iminente que nós estamos correndo, que a nossa nação está correndo. Nós tiramos o governo federal da mão da esquerda, da mão do Foro de São Paulo. E eles querem retomar isso, meus irmãos. E se nós não avalizarmos o presidente e as Forças Armadas desse país para retomarmos a nação verdadeiramente, para se limpar o país verdadeiramente, nós vamos perder o Brasil. E a pátria grande vai ser instalada na América Latina. Esse é o recado, né? Estaremos ao vivo domingo com César Campana, meu irmão, no Hangar dos Patriotas do Brasil,
Ontem estivemos no Hangout do Brasil pela Direita. Assistam. Foram ditas coisas muito importantes ontem no Hangout do Brasil pela Direita, do meu amigo Luiz Cruz, que abriu lá dos Estados Unidos. Todos os componentes da mesa foram brilhantes nas suas análises. E amanhã estaremos de volta nos Patriotas do Brasil, tentando esclarecer toda a situação que vem ocorrendo na América Latina, no mundo, na América Latina e no nosso Brasil. Nós precisamos salvar e resgatar nossa nação, meus amigos, do Foro de São Paulo. Eles vão traçar as diretrizes agora, na reunião na Venezuela, dia 27, por aí, 25, 26, 27. Vão estar reunidos. Assim como tiveram os globalistas no Clube de Bilderberg. O Brasil tem que se agarrar, meus irmãos, com os Estados Unidos e com Israel. Precisamos disso. Porque a China tem aumentado seu poderio bélico na Ásia. E isso aí tem assustado, inclusive, a Rússia, que agora largou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Por quê? O Putin de idiota não tem nada. Nada. Ele sabe do crescimento bélico da China e está preocupado. Então nós precisamos que o Trump se reeleja nos Estados Unidos, que o Macri se reeleja na Argentina, mas precisamos cuidar da nossa casa. Precisamos cuidar da nossa casa, meus irmãos. Atentem para esse vídeo desse amigo, desse patriota, que não tem interesse político nenhum. Puxo muitas vezes até dinheiro do meu bolso. Muitas vezes já puxei e puxo para botar um caminhão de som. Agradeço imensamente a todos os patriotas que nos ajudaram a colocar um caminhão de som lá em Niterói, do Brasil todo, onde muitos amigos subiram no caminhão, foi aberto. Queria dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Ao término do ato em Niterói, o pessoal do MBL veio me procurar, um advogado, um rapaz, um jovem, e ele falou para mim: concordo em 90% com a pauta que vocês fizeram hoje aqui. 90%, meu irmão. Ele falou que só não concordava com a intervenção. Mas a intervenção, eu falei para ele, se você ouvir o jurista Ives Gandra falando, ela se faz necessária, o acionamento do 142, porque os poderes da República, como consta no artigo 2º, eles têm que ser harmônicos e independentes. E eles não estão sendo harmônicos e nem independentes. O judiciário legisla, o legislativo tira poderes do executivo e toda hora mina as propostas que o executivo manda para o Congresso Nacional. Nós não vamos conseguir. Veja o que está sendo feito já com o pacote anticrime. Vocês acham que vai ser aprovado do jeito que a gente quer? A reforma da Previdência, que é ínfima, meus irmãos, em relação a se fizesse uma auditoria da dívida pública, interna e externa, que está no artigo 26 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Se fizesse uma auditoria da dívida, a nossa dívida cairia lá para 30, 20 ou nem existiria mais. Vocês sabem quanto é que é o custo da dívida para o Brasil? Varia de 1 a 1,2 trilhão por ano, meus irmãos. Se constrói 3 Dubai por ano no Brasil. Vocês já imaginaram? Se isso fosse aplicado em educação, saúde, saneamento dentro do nosso país, 1 trilhão por ano? A reforma da Previdência, meus amigos, a qual eu tenho muitas dúvidas, entendeu? Ela nos dará em 10 anos 1 trilhão. Se chegar a isso, porque eles estão desidratando, para enfraquecer mesmo o governo. E será que seria tão necessário assim se a gente conseguisse fazer uma auditoria da dívida?
seria necessária uma reforma da Previdência, por causa dos grandes salários que não contribuem como deveriam de contribuir. Mas a Seguridade Social do país, que está no artigo 194 e 195 da Constituição, com as fontes de custeio, são infinitas e limitadas. E dentro da Seguridade Social, que é a bola maior, nós temos 3 bolinhas menores, 3 subconjuntos: saúde, previdência e assistência. E muita coisa que foi colocada dentro da Previdência para aumentar o déficit não deveria de estar lá, deveria de estar na assistência. Como é o caso do pessoal do rural, que nunca contribuíram para a Previdência. Então tem muita coisa errada. Como é que se cria um déficit na Previdência e dentro da Seguridade Social, que é a fonte arrecadatória para distribuir para Previdência, Assistência e Saúde, se tira 30% de vinculação de receita da União para pagamento de juros da dívida? Aí diz que está indo mais da Seguridade Social para a Previdência do que para a saúde. Mas por que esses 30% estão sendo tirados para pagar a dívida? Não vão para a saúde? Se essa fonte de arrecadação da Seguridade Social é justamente para a saúde, previdência e assistência. E eles criaram o artifício da desvinculação de receita da União. Então, meus amigos, tem muita coisa acontecendo, entendeu? Eu não posso aqui concordar com tudo que está sendo feito. Eu não concordo com essa situação, que não está clara para mim, para muita gente da reforma da Previdência, dessa maneira. Dessa maneira. Por quê? Porque a primeira coisa a ser feita no país era uma auditoria da dívida, que Getúlio Vargas foi que fez. A única vez que foi feita foi pelo presidente Getúlio Vargas. Então, meus amigos, é isso que eu queria dizer a vocês. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e nos proteja, e vamos lutar pelo nosso país de verdade. Dia 25 de agosto, parece que está sendo puxada uma frente, que seja puxada uma frente para avalizar o presidente, a puxar o 142 e resolver definitivamente o Brasil. Aí nós vamos resolver o Brasil, com uma nova Assembleia Nacional Constituinte, com uma nova Constituição, sem viés ideológico, comunista e socialista, que nem a nossa de 88. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, eu espero que o nosso povo acorde para a verdade, para a realidade, né? Porque senão o Bolsonaro não vai conseguir levar o país a um porto seguro como nós queremos. Um país com uma verdadeira democracia, não essa, um verdadeiro Estado democrático, que nós só temos uma verdadeira democracia com a segurança no direito. E nós não temos isso porque o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores desse país estão aparelhados pelo Foro de São Paulo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deus, pátria e família, é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.